Ascensão através de habilidades. Episódio 268. A lança e o escudo do rei espiritual, 2. Um grito dilacerante ressoou pela sala. Foi o primeiro grito que Razan deu em centenas de anos. Seu corpo voou de forma explosiva e bateu na parede. Estrondo. Parecia que o labirinto estava desmoronando. Claro, nenhum arranhão apareceu nas paredes do labirinto. A resistência do labirinto era tal que ele só poderia ser danificado por um ataque de Ainzar. Então era impossível para Taizan deixar qualquer marca. Mas foi poderoso. Foi uma força esmagadoramente poderosa. O fantasma soltou uma risada vazia. 40.000? Nem eu vi tantos danos. O poder de ataque de Taizan já havia atingido um nível profundo devido à técnica da arma Iraqi. Com a adição da habilidade absurda, adição, resultou em danos que nem mesmo o fantasma que havia alcançado as profundezas poderia causar. No entanto, Taizan estava insatisfeito. É mais baixo do que eu pensava. Mais baixo? Esse? Se fosse normal, o dano deveria ter chegado a 80.000. O poder de ataque básico da espada dourada de Naberius era de cerca de 10.000. Com a lâmina do espírito que triplicou o dano, adição, e depois, golpe forte, foram ativados. Incluindo danos adicionais contra espíritos, poderia ter chegado a 100.000, mas parou em 40.000. O motivo não foi difícil de adivinhar. É o problema da classificação. O julgamento absoluto apenas ignorou a defesa e as habilidades defensivas do oponente. Penetrar na classificação era a essência do verdadeiro impacto. No final, para causar dano perfeito, era preciso aprender também o verdadeiro impacto. Ainda assim, foi um dano decente. Não, foram danos que não puderam ser explicados como meramente decentes. A julgar pelos números, isso significava que esse ataque poderia derrubar até mesmo Li Taieon. Kaak, tosse. E Razan cambaleou e caiu no chão. Taizan ficou surpreso. Você não está morto? 40.000 danos. Não era algo que um jogador que só alcançou a entrada das camadas profundas pudesse suportar. No entanto, embora Razan parecesse estar em estado crítico, ele não estava morto. Porque ele é um espírito. O sistema do labirinto também considera a raça. Sua saúde básica é muito superior à dos humanos e suas estatísticas de crescimento são mais altas. Além disso, esse cara é um escudo. Um escudo que protege o rei de ameaças externas. Seu status de saúde deve ser excepcionalmente alto em comparação com outros. Ruff. Mas ele estava longe de estar bem. Ele cambaleou enquanto tentava se levantar. Taizan chutou o pé para frente. Razan cerrou os dentes e ergueu a arma. Buzz. Razan ativou Golden Demise. Um orbe dourado engoliu o espaço. Taizan estalou a língua e recuou. Como esperado, é complicado. Ele atacou o escudo, mas enquanto aquela espada existisse, não seria fácil derrotá-lo. Mal recuperando os sentidos, Razan tremeu. Ele estava aterrorizado. No momento em que o ataque ocorreu, ele sentiu medo da morte. O medo avassalador que sentiu quando alcançou as camadas profundas foi trazido pelo aventureiro à sua frente. E esse medo confirmou uma coisa para Razan. Este homem era perigoso. A espada deste homem poderia alcançar seu rei. Não. Ele era o escudo que protegia o rei. Mesmo que isso significasse queimar a própria vida, ele tinha que proteger o rei. O medo que sacudia seu corpo diminuiu. Em vez disso, seu olhar cheio de determinação se voltou para Taizan. Razan ativou a amplificação espiritual. Razan ativou a armadura de dragão torcido. Voong. Uma força colossal desceu sobre o corpo de Razan. Foi uma chama que consumiu a vida. E sua armadura começou a derreter. A armadura dourada começou a permear todo o corpo de Razan, tornando-se parte dele. Razan cresceu cerca de 2 vezes o seu tamanho. E sua força também aumentou muito. Razan guardou seu escudo. Taizan estalou a língua. Ele esperava se agarrar ao escudo negando a realidade, mas parecia que não era tão tolo. Amplificação espiritual. Ele definitivamente quer matar você. Até a armadura era das camadas profundas. À medida que a armadura derreteu, seu poder foi infundido em Razan. Como a defesa não fazia sentido contra Taizan, ele parecia ter decidido engoli-lo completamente. O poder amplificado e a classificação do espírito estavam se esgotando rapidamente. Parecia uma espécie de estado frenético. O gigante Razan moveu seu corpo. Rumo. Apenas o movimento sacudiu a sala violentamente. Se não fosse pela proteção absoluta, teria anulado o ataque só por isso. Taizan instintivamente brandiu sua espada quando foi avisado. Clang. O corpo de Taizan foi repelido. Razan moveu-se novamente. Ele atacou Taizan a uma velocidade difícil de acompanhar a olho nu. Em vez de confiar nos olhos, Taizan moveu a espada de acordo com seus instintos. Clang. Razan ativou Golden Demise. Um orbe dourado tentou engolir Taizan. Taizan tentou recuar, mas já era tarde demais. O orbe engoliu Taizan. Com o passar do tempo, Taizan rapidamente ampliou a distância. Razan imediatamente o perseguiu. Ele é mais rápido e mais forte que eu. Um ser que havia chegado às profundezas tentava matar Taizan com tudo o que tinha. Com a armadura sincronizada para aumentar seu poder, Taizan achou difícil alcançá-lo.
E o poder especial da espada também tornava difícil contra-atacar. Velocidade. Poder. E a espada. Essas 3 cartas estavam sendo usadas para matar Taezan. Isso é tudo? Taezan riu. Li Taeyeon foi mais rápida que Razan. E ela era mais forte que Razan. E seu equipamento era superior ao que Razan estava empunhando agora. E ela usava esse equipamento por todo o corpo. Mas mesmo Li Taeyeon, enfrentando suas estatísticas no modo fácil e equipamentos modestos, não conseguiu ter uma vantagem definitiva sobre ele. No final das contas, as batalhas são sobre jogos de cartas. Quem tinha mais cartas, e quem tinha cartas mais fortes. Taezan murmurou enquanto desviava dos ataques de Razan. Apesar de ter sido empurrado para trás pela força esmagadora, nenhum dos ataques atingiu Taezan. Baque. Cada vez que Razan atacava, os instintos de Taezan o alertavam. A linha da morte também foi ativada. Todos os seus sentidos se concentraram, prevendo os movimentos de Razan. Clang. As espadas colidiram. Todos os oponentes que Taezan enfrentou em sua vida anterior eram rápidos e fortes o suficiente para que ele não conseguisse alcançá-los. Ele havia derrotado tais oponentes. A mera velocidade não poderia pressionar Taezan. Você ativou o Starlight Arrow. Flechas de luz se materializaram e voaram. Enquanto Razan se esquivava com um salto, Taezan desencadeou um feitiço. Você ativou Explosão Mágica. A luz explodiu e se espalhou por toda parte. Até Minerva, que lutava à distância, foi pega pela explosão. Ela acenou com a mão com uma expressão exasperada. Isso é impressionante. A voz de Razan estava cheia de dor. Não importa o quão rápido ele fosse, neste espaço confinado, ele não poderia evitar a explosão da Starlight Arrow. Ignorando a dor, Razan atacou com sua espada. Razan ativou Golden Demise. Enquanto o orbe dourado tentava engolir Taezan, ele ativou uma habilidade. Você ativou o Duelo Forçado. Duelo Forçado era uma habilidade que designava um único alvo, fazendo com que ambas as partes pudessem atacar apenas uma a outra. Nenhum estranho pode interferir. Então Taezan usou o Duelo Forçado na lança do rei lutando contra Minerva. Embora o orbe dourado tenha engolido Taezan, ele emergiu sem nenhum arranhão. Razan, perplexo com a situação, brandiu sua espada apressadamente, mas todos os ataques foram desviados devido ao efeito do duelo forçado. Assim que a duração do duelo forçado terminou, Taezan escorregou por baixo de Razan e colocou a mão sobre ele. Você ativou Branch of Despair. Uma torrente de emoções horríveis tomou conta de Razan. A habilidade dada a Taezan pelo deus do desespero, Ramo do Desespero, plantou desespero no oponente que tocou. Foi a primeira vez que ele usou, mas foi bastante eficaz. Enquanto Razan se contorcia de dor, seus movimentos diminuíam visivelmente. Você ativou o Pitch Black Spike de Amon. Uma ponta preta se materializou na mão de Taezan. Ele balançou-a contra a espada de Razan. Baque. A espada de Razan foi repelida. Razan ficou surpreso, não esperando ser dominado quando tinha uma vantagem esmagadora em força. Taezan não perdeu a oportunidade e enfiou a espada. A Arg. Razan estava à beira da loucura. A cada confronto, Taezan trazia novas técnicas. Razan sentiu como se tivesse apenas 5 cartas, enquanto seu oponente continuava comprando um número infinito de cartas de algum lugar. O medo do desconhecido fez Razan hesitar. Antecipando cautelosamente o que Taezan poderia trazer a seguir, ele se tornou passivo, o que criou oportunidades para Taezan. Taezan reuniu sua magia, confirmando que o poder e a posição de Razan haviam diminuído um pouco. Você ativou a Onda Negra Pit de Marbas. Uma onda negra envolveu os arredores. Razan, sofrendo os efeitos do Branch of Despair, protegeu-se com Golden Demise. Enquanto isso, Taezan ativou a invisibilidade. Perdendo Taezan de vista por um momento, Razan permaneceu em alerta máximo. E Taezan agora estava longe. Um portal negro apareceu acima de sua mão. Um portal que leva ao domínio do demônio. Razan sentiu que precisava parar. Mas já era tarde demais. Em seu estado excessivamente cauteloso, ele era excessivamente cauteloso com o desaparecido Taezan. Você ativou a espada dourada de Naberius. A espada dourada se materializou, incomparável a qualquer coisa que Taezan já havia usado antes. Emitia uma luz dourada brilhante, como o sol. Um demônio, o poder de um ser além dos mortais estava lá. Razan, que estava prestes a recuar, parou no meio do caminho. Ele estava aqui sob o comando do rei. Matar o inimigo antes dele para o rei era seu dever. Ele não podia recuar. Razan ergueu a espada. Taezan se lançou para frente. Razan confiou no poder das camadas profundas. O lugar onde ele sentiu medo pela primeira vez e acreditou que nunca conseguiria superar. Onde nem mesmo o rei deles conseguiria romper. Se fosse a arma daquele lugar, poderia matar o inimigo diante dele. Razan ativou Golden Demise. O orbe dourado engoliu o espaço. E no momento em que colidiu com a espada dourada, quebrou como vidro. Uma linha diagonal dourada engoliu Razan. Foi um tanto agradável. Taezan disse, cravando sua espada no corpo caído de Razan. Os oponentes que ele enfrentou até agora eram todos relacionados aos deuses superiores, então já fazia muito tempo que ele não travava uma batalha adequada, exibindo cada habilidade,
uma por uma, para derrotar seu oponente. Meu rei, sinto muito. Eu não pude proteger você. Razan falou sombriamente antes de desaparecer. O poder que ele possuía começou a se infundir em Taezan. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu desejo de vitória foi ativado. Sua ascensão da alma foi ativada. Aumento permanente de saúde em 5.200, força em 320, agilidade em 401 e inteligência em 350. Sua ascensão da alma foi ativada. Ganhou a habilidade passiva especial, Solidez do Guardião. Razan não foi um adversário fácil. Se ele não tivesse aprendido o julgamento absoluto, levaria um tempo considerável para derrotá-lo. O deus demônio disse a Taezan que um inimigo estaria esperando no 60º andar quando ele estava no 58º andar. Taezan aprendeu o julgamento absoluto no 59º andar. Mesmo o deus demônio não esperava que ele ganhasse uma habilidade tão revolucionária em apenas um andar. De qualquer forma, ele venceu. E ainda não acabou. Devo ajudar? Taezan avançou em direção a Minerva. Ela sorriu. Isso seria apreciado. A lança do rei soltou um gemido desesperado. Taezan agarrou sua espada. Desde o início, Minerva sozinha não conseguiu derrotar este adversário. Quando Taezan entrou, Kuya ficou impressionado com a grande diferença de poder. Kuya também parecia ter equipamentos das camadas profundas, mas isso não importava muito. Ignorando isso com a anulação do ataque, Taezan matou Kuya lentamente. E em pouco tempo, Taezan venceu novamente. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu desejo de vitória foi ativado. Sua ascensão da alma foi ativada. Permanentemente. Sua ascensão da alma foi ativada. Ganhou a habilidade ativa especial, Barreira do Guardião. Naquele momento o 60º andar estava perfeitamente vazio. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.